Olá, queridos. Bom, como eu prometi, quando eu conseguisse um tempinho, eu ia gravar um vídeo aqui nos stories. Depois vou compartilhar isso aqui, tá? Para vocês receberem um pouco da sabedoria dos mestres, né? E eu selecionei hoje uma canalização aqui que eu recebi de Mestre Jesus, que traz muito para nós nesse momento, né, do ano, que é época de fim de ano, que a gente quer encerrar ciclo, que a gente quer concluir tudo que a gente tem para concluir em cima da hora, antes de finalizar o ano, né? E nem sempre as coisas ocorrem conforme a gente gostaria que ocorressem, né? Muitas vezes elas ocorrem de uma forma diferente, né? E a gente tem essa dificuldade de confiar, a gente tem essa dificuldade de entregar, né? Então, o que o Mestre Jesus fala aqui, tá? A mensagem fala sobre quando se vai o controle, permanece a consciência. Então, eu vou até colocar uma musiquinha aqui que ele pediu para colocar como fundo para essa mensagem vibrar melhor na frequência que ele gostaria que a gente entrasse, tá? Que é da Nathan Kaur, não sei se vocês conhecem, é um mantra, numa linha de Kundalini Yoga. Vou colocar aqui. Esse som tá muito alto. Bom, o que ele fala, tá? Tudo que vocês estão a vivenciar, filhos, compreende o processo de deixar ir o controle para que reste apenas a consciência. Esse é o processo de purificação de todos os seres encarnados nesse plano. Nenhum de vocês é diferente do outro, todos são iguais nesse quesito. Então, o que ele está falando, né? Que tudo que a gente vivencia aqui nessa encarnação, ela se trata de uma experiência para que a gente aprenda o tempo todo a deixar ir o controle para que a gente possa se conectar com a nossa consciência, né? E que esse sim é o processo de purificação. Quando a gente se entrega a esse processo, nós nos tornamos seres mais puros, mais límpidos, né? Ele fala assim: nesse processo pode parecer que vocês estão regredindo. A dificuldade em se conectarem com energias sutis se deve ao fato que buscam essa conexão da maneira que conceberam no mental, filhos. Vocês perceberão em um certo momento a perda da sensibilidade, que anteriormente era muito aflorada e intensificada. Parece haver uma regressão na sensibilidade, um movimento de volta ao passado. A sensibilidade só é percebida quando vocês vibram diferente daquilo que vocês estão tomando contato. Então, quantas vezes vocês já sentiram, né, que vocês estão numa vibração muito densa, vocês fazem um reiki ou uma meditação e vocês conseguem sentir muito intensamente aquela experiência, aquela vibração mais sutil, né? E quando vocês já estão numa frequência elevada, parece que vocês estão fazendo a prática diária e não sentem diferença nenhuma. Mas isso não significa que não tem nada acontecendo na tua energia, na tua frequência. Significa apenas que a tua frequência já estava num padrão mais elevado, mais alinhado com a frequência dos mestres, e então você tem menos sensibilidade para notar essa diferença de frequência, tá? Então, o que o Mestre Jesus fala aqui? Do momento que aprendem a aceitar a dualidade, o denso e o sutil, não há mais nada a sentir, filhos. Então, tudo vem também do desapego, do não julgamento, quando a gente para de julgar, de começar a querer separar o que é ruim, o que é bom, o que é mal, o que é denso, o que não é denso, né? Tudo se equilibra e quando em contato com sua energia, o que vem do externo ressoa em consonância divina. Se dissolve na energia do Um, que vibra em vocês. Em sua energia vibram o Yin e o Yang em equilíbrio, e a dualidade se dissolve cada vez mais. Não há diferença vibracional e energética a ser sentida, estão em preparo para a ascensão. Vejam só, né? Quanto mais você perceber que você está numa frequência alinhada com os mestres, que você não sente mais as diferenças de frequência, é quando você está mais preparado para a ascensão. Então, você está mais purificado.
Não pensem, filhos, que a ascensão se dá em um estalar de dedos. Podemos dizer que é simples assim como imaginam. Apenas a partir do instante que o indivíduo se rende à sua própria luz. E com isso não há mais separação, e sim união. É quando vocês se tornam unidade, unem-se à fonte. Então a pessoa que não sente as diferenças de frequência, o que é denso, o que é sutil, está mais alinhado com a fonte, com Deus. Porque Deus é a não dualidade, não é verdade? Então vocês me perguntam, amados filhos, como passar por tudo isso sem sofrerem? E eu é que os questiono se realmente é necessário responder, pois sabem que para tudo, filhos, basta aceitar. A aceitação é o que estão aprendendo, pois sem ela não há evolução do ser. O personagem permanece estacionado na linha do tempo, enquanto se percebe como um ser individual e insiste em controlar, em manter tudo ao alcance da razão. Mas quando soltam esse controle, é como uma barragem de um rio que impedia o seu fluxo, que ao ser rompida, a correnteza arrasta com força qualquer obstáculo que se coloque no caminho, filhos. Tal força é indestrutível e perene. Então, para vocês verem a força que a gente consegue tomar contato quando a gente resolve soltar, né? Deixar o controle. É uma energia que flui na direção que deve ser. E quando é solta em tal direção e aceita o seu fluxo, não há o que possa a impedir de alcançar todos os objetivos que surgirem. Percebam a vida e o propósito dessa forma, filhos. Se a barragem permanece ali, é chegado um momento que a força da correnteza é tão grande que o rio não é capaz de continuar a existir em sua essência enquanto estiver preso na barragem. Essa parte é bem importante, né? Eu vou até ler de novo esse parágrafo aqui. Se a barragem que a gente coloca, o que é a barragem? É quando a gente coloca um bloqueio, quando a gente não está andando no fluxo, não está deixando as coisas fluírem, a gente coloca uma barragem. Se a gente coloca uma barragem no fluxo da vida, a gente não permite que as coisas ocorram conforme, né, o não controle, né? Se a barragem permanece ali, é chegado um momento que a força da correnteza é tão grande, ou seja, o fluxo das coisas natural, o fluxo é tão grande que o rio não é capaz de continuar a existir em sua existência enquanto estiver preso na barragem, ou seja, o rio deixa de ser rio enquanto a barragem existe. Ele para ali, o fluxo de Deus para quando a gente tenta controlar. Ele transborda para os lados e inunda plantações e moradias. A energia cresce cada vez mais e para algum lugar ela irá fluir naturalmente. O caminho conhecido pode parecer mais fácil e uma rápida solução, mas sempre será provisório, porque ele fala aqui do caminho conhecido, porque a gente quer se manter na segurança, no controle, no que já é conhecido. E o caminho conhecido pode parecer mais fácil e uma solução rápida, porque a gente já conhece, mas sempre vai ser provisório, pois as margens do rio não serão capazes de conter toda a sua imponência. Porque o fluxo da naturalidade das coisas, o fluxo de Deus, em algum momento ele vai romper essa barragem e vai fluir para algum lugar, né? Isso não é perene. Esse controle que a gente tem e essa vontade de seguir sempre no que é conhecido é provisório, não é para sempre, né? O rio traz vida e oportunidades para o seu entorno até o momento que a força se intensifica de tal forma que há energia suficiente para inundar outras regiões, para levar essa oportunidade a outros horizontes, a quilômetros e quilômetros de distância, filhos. Alguns lugares ainda vivem a seca, necessitam dessa abundância, mas o rio está a transbordar em um só local. Não preciso nem dizer a vocês, filhos amados, que o transbordar em um local é apenas provisório, não é, filhos? Sabem que o propósito da existência do rio é fluir livremente, solto das barragens em direção a todos os lugares, ultrapassando fronteiras, regras e limitações. Todos vocês, quando em contato com seu verdadeiro propósito,
derrubarão as barragens. Isso é inevitável, filhos. Vejam que lindo, né? Quando a gente está em contato com o verdadeiro propósito, a gente rompe as barragens. E isso não se dá como fuga de uma vida antiga ou por sofrimento, pois nesse estágio, filhos, não há sofrimento, há apenas luz e amor. Esse amor que irradia dos seus corações já não permanece apenas dentro das fronteiras que vocês estabeleceram para ele. Ele precisa expandir e assim será. Tudo se dará de forma perfeita e a entrega ao propósito em confiança e serenidade traz toda a abundância para que desfrutem do que a vida tem a oferecer de mais belo. Apenas permitam o livre fluir da intuição. Assim como vocês já têm feito até agora, filhos, confiem que tudo se dará no momento certo. Então, é muito acolhedor, né? Ele trazer isso. E é engraçado, porque ele fala assim, sou seu amigo, irmão, Deus, né? E aí depois ele explica por que ele assina como Deus nessa canalização e não como Jesus, porque era Jesus, né? Ele assina como nome de Deus para nos mostrar que ele, eu, você e todos nós somos Deus. Esse é o objetivo do nosso aprendizado nesse plano, unirmos em energia a Deus. E para isso, precisamos aceitar, entregar e deixar ir o controle. Ser uno, ser Deus. Então, basicamente é isso, né? É o exemplo que ele traz. Então, gente, acho que é isso que eu queria deixar um recadinho aqui. Era bem rapidinho. A gente só lê essa canalização. Eu vou deixar salva essa gravação aqui nas postagens para quem quiser ver depois, tá bom? Para todo mundo refletir e rever todas as vezes que quiser também, que sentir necessidade. Quando você está sentindo que está muito preso no controle das coisas, que está sendo levado por tudo que está acontecendo em volta, se sentindo meio perdido, sem conseguir entender o que está acontecendo, tudo que você planeja não vai, parece que paca. Escuta essa mensagem aqui que vai ajudar a você a voltar para o seu centro, a lembrar que a gente não precisa ter o controle e deixar tudo fluir naturalmente para que você entre na frequência de Deus. E quando você está na frequência de Deus, você está seguindo o seu propósito, você está na mais pura frequência para você ir lá para o seu processo de ascensão mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.